grande. Nesse período, Renan, chega na nossa cidade, porque culminou com um problema com o pastor, aí tiveram que trocar o pastor. E o pastor que chegou era um homem muito querido, chamado pastor Valdivino. E o pastor Valdivino, ele era lá do Nordeste, e ele tinha um jeitão dele de falar, né? E a gente do Sudeste não era muito acostumado, interior. A capital paulista é acostumada com o jeito do Norte, nordestino principalmente. No interior, não. Então, ele chegou muito dado, muito engraçado, e ele fez uma reunião com os obreiros. E eu era diácono nessa época. Aí ele falou assim, gente, olha, eu cheguei de viagem, vim muito cansado. Quem de vocês aqui que é o pregador? Sempre tem um. Aí todo mundo apontou o dedo para mim. É o Marco. Ele falou assim, Marco, então você prepara para trazer uma palavra hoje à noite, tá bom? Eu falei, pastor, não vou pregar. Ele falou, mas você não vai pregar por quê? Eu falei, pregar, pastor? Que jeito? O senhor não sabe o que o senhor veio fazer aqui, não? Não falaram para o senhor os escândalos? Não falaram que o senhor está vindo aqui para descascar um abacaxi? O senhor está pegando uma igreja que está ferida, quase morta. O povo não acredita. E o senhor quer que eu pregue? Ele olhou para mim bem sério, ficou em silêncio. Aí ele soltou a dele. Você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Oxe, todo baixinho, arretado, invocado, né? E eu sou invocado. Eu falei, não, eu sou um homem de Deus. Eu falei, então prova e prega, rapaz. Frouxo, medroso. Ninguém nunca tinha falado isso para mim. Eu falei, não, eu não sou medroso nem frouxo. Pois eu vou pregar, pastor. Pode me esperar que à noite eu estou aqui. Aí, nisso, eu saí da reunião, era umas 5:30 da tarde, no domingo, fui para casa, olhei para a Edileuza, né, eu já era casado, a gente morava numa casinha pequenininha também, 3 cômodos, e eu falei para a Edileuza, você entra no quarto, fica ali, porque eu vou dobrar meu joelho aqui, porque eu preciso falar com Deus. Ela falou, por quê? Porque o pastor me desafiou. Você sabe como é que está a nossa igreja. Ninguém vai para o culto. E é muito difícil pregar nessa situação, e eu preciso que Deus fale comigo, né? Na época, a gente não podia ter televisão nessa época ainda, né? Então eu tinha um toca-fita e eu coloquei uma fita com um cantor. Eu sempre gostei de fundo musical para orar, para pregar. Aliás, eu fui o primeiro a introduzir na Assembleia de Deus a pregação com fundo musical, né? Então eu já orava com fundo musical. E eu coloquei uma música para cantar, e quem estava cantando no fundo é um cantor carioca. Talvez o mais antigo cantor carioca do Rio de Janeiro, Vitorino Silva. Pastor Vitorino. Está vivo ainda, né? Está vivo. Esses dias eu vi uma live dele, um videozinho, ele cantando na garagem da casa dele, botou 20 pessoas, ele falou, agora vocês no coro. Quem consegue cantar igual o pastor Vitorino? Pastor Vitorino? É uma lenda viva. Muito querido. Aí eu botei a música do pastor Vitorino e comecei a orar. Minha oração não durou 5 minutos. Eu falei, Deus, o Senhor nunca me deixou sozinho, mas hoje eu preciso de algo mais. Eu preciso de um sinal de que o Senhor está comigo. Do encosto do sofá, saiu um vento quente, mas um vento forte, que bateu na minha testa com uma violência tão grande que me jogou para trás. Eu caí para o chão e não consegui mais abrir o olho. Sabe quando você está, não sei se você já tiver experiência, você tem uma luz muito forte, você está com o olho fechado, fica todo vermelho, que você vê a luz atravessar a pele, meu olho ficou desse jeito. E meu corpo todo arrepiado, foi me dando um medo, um calafrio, um temor. Eu fiquei em posição fetal, igual um feto, debaixo da mesinha de centro da sala. Falei, Deus não me mata. O que eu fiz de errado? Eu sentia que era a morte que estava chegando, porque era muito forte. E não foi a morte. Do meio disso saiu uma voz. Aquela voz que a gente escuta quando recebemos a chamada. E ele falou comigo, não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. Olha. E eu vou levantar um exército através da sua vida. Deus falou comigo. Quando eu consegui abrir o olho, voltei em mim, eu estava chorando. Para mim não tinha passado 5 minutos. Né? Quando eu levantei, tinha passado mais de 40 minutos, quase 1 hora, nessa epifania. Né? Essa é a palavra usada. Então, foi uma epifania, foi um toque transcendental divino. Né? E eu, chorando muito, eu abri a porta do quarto, aí é a minha esposa que conta. Ela disse que eu entrei no quarto estranho, falando em línguas sem parar. Ela disse que eu nem tomei banho, eu me troquei, e entramos dentro de uma brasilinha velha que eu tinha, e fomos para a porta da igreja. Cheguei na porta da igreja, eu era diácono, ela entrou, sentou, e eu fiquei na porta da igreja para recepcionar os irmãos.
Ela e os irmãos contam que eu fiquei na porta com a mão assim, como se estivesse abraçando alguém, e eu ficava conversando com a pessoa. Eu não me lembro de nada disso. Olha. Não me lembro de nada disso. E eu só me lembro, dessa parte que eu vou falar agora em diante, eu me lembro que o pastor disse, vamos ouvir agora o diácono Marco Feliciano. Aí eu fui para o púlpito. Quando eu cheguei no púlpito, a igreja estava cheia. A notícia do pastor novo esparramou. E todas as pessoas que estavam fora vieram para ver o que ele ia falar, como seria o culto depois de tanta história. E o pastor não pregou, ele me chamou para pregar. E eu me lembro até hoje o texto que eu abri para ler, João 3:8. Porque como um vento soprou sobre mim, eu li o que está escrito na palavra do Senhor, João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Li o texto e fechei a Bíblia. E fiquei olhando para o povo, não sabia o que pregar. Começou a acontecer uma manifestação dentro da igreja. As pessoas começaram a ficar em pé do nada. E começaram a adorar a Deus, começaram a falar em línguas. As pessoas começaram a cair no chão. A cair. Como se o mesmo vento que me visitou visitasse eles. Com você ali dentro. Né? O culto, isso era o quê? Umas 8 horas da noite. O culto foi até 1 da manhã, quase. Uau. Sem eu pregar. Jesus fez algo naquele culto, batizou com o Espírito Santo, curou. E ali as pessoas começaram a ver, não, ele tem uma chamada diferente. Nós tínhamos uma congregação do outro lado da cidade. E aí o pastor falou, olha, quarta-feira, Feliciano, você está escalado para pregar lá na reunião. E eu fui. Cheguei lá e falei assim, eu não tenho nada para pregar, vou fazer a mesma coisa. A igreja encheu de gente de novo. Eu li o texto de João 3:8 e fiquei olhando para o povo, o mesmo fenômeno. Aí a notícia esparramou no campo. Daí começaram a me convidar para pregar. Aí que eu comecei a preparar mensagens, porque eu dava testemunhos. Sim. Né? Eu não era um pregador de profundidade. Eu dava testemunhos, mas eu comecei a pregar. Assim nasceu o ministério.